É muito bom ter gente que é de Brasília, que tem história com Brasília. A gente traz empreendedores daqui. E, cara, a tua história, pra gente, assim, é muito legal de trazer pro pessoal que tá nos ouvindo, porque tu passou por muita coisa, né? E muita coisa intensa e foi, Foi. cara, lá no alto várias vezes e a gente gostaria de ouvir, cara. Então, ouvir um pouco de quem é o Jean, de onde tu veio, como é que tu veio parar onde tu tá hoje na tua carreira profissional e pessoal. Fechou. Bom, pessoal, eu sou o Gianpaulo, né? Então a galera me conhece por Jean, múltiplas coisas. Inclusive João também. João. Aí você fala E... Jean, galera, É, João. e a minha avó me chama de João até hoje, mano. É mesmo? Então, Bota fé. doideira. E, cara, minha trajetória, acho que até profissionalmente falando, né? Começou faz uns 10 anos, né? Na UNB. Então, enfim, tem um histórico que eu troquei de curso pelo menos umas 4 vezes, mas isso não vem ao caso. É, cara, Vem ao caso sim, a gente é, quer saber, viu? em breve eu falo também. Mas eu comecei vendendo palha italiana, né, na UNB, então foi... Cara, eu nunca gostei de pegar dinheiro emprestado, né, desde quando eu era adolescente também, então... A primeira coisa que eu fiz quando eu entrei na faculdade foi tentar conseguir algum tipo de grana. Mas isso durou só uns 6 meses, mas foi muito bom, porque não sei se já chegou a vender doce também, é mega interessante, né? Porque você, cara, você tem que abordar 100 pessoas para conseguir vender, sei lá, uns 7, 8 doces no máximo. Então você cria um pouco de resiliência também nesse processo. Mas aí, uns 6 meses depois, eu comecei a perceber, quando eu mudei de curso pela primeira vez para engenharia de redes, ah, que fazia mais sentido eu começar a dar aula particular, né? Do que necessariamente eu continuar vendendo doce. Por grana mesmo. A mesma hora que eu ganhava antes vendendo doce, eu ganhava muito mais dando aula particular. Uhum. E não só isso, como eu conhecia muita gente também que tinha a oportunidade de dar aula particular, né? Então, que tinha acabado de sair de cursinho e tudo mais. E aí, bem rápido assim, eu consegui juntar umas 15 pessoas. E a gente, cara, começou a entregar cartão, né, em porta de escola e tudo mais. Na época ainda funcionava muito bem. Hoje 15 em dia... pessoas na operação ou 15 clientes? Não, tipo assim, 15 professores, Ah, entendeu? tá. E eu chamei... Eram amigos, né, na verdade. Aham. E aí a gente começou a entregar em porta de escola e começou a dar muito certo, né? Eu acho que em um mês, assim, eu já cheguei no incrível faturamento, né, de R$ 3.000, o que pra mim era um absurdo, né? Porque, tipo assim, cara, do nada, sei lá, eu acho que com a palha italiana eu conseguia tirar R$ 1.000, R$ 1.500 por mês ali, mais ou menos, De receita? de receita, só Tá. pra mim. E, e aí, R$ 3.000, né, no primeiro mês que eu tava fazendo, que tava dando aula particular, isso já meio que fazendo um esquema ali de marketplace, né, pegando 30% da galera também e tudo mais. Foi um ponto que eu falei, cara, legal isso aqui, né? Dá pra fazer mais grana e tal e tudo mais. E aí foi isso, cara. A gente foi evoluindo. Isso era em 2015, né? Uhum. E aí a gente foi crescendo, foi evoluindo o negócio, só que ah, eu sempre quis fazer mais coisa, né? Eu nunca consegui ficar parado em uma coisa só. Tô tentando agora, né? É, tá, tá Tô bom. tentando agora ficar mais tranquilo. Mas, cara, nesse meu período ali, sei lá, de 2015 a 2020, eu tive consultoria, sei lá, umas 2 ou 3 consultorias diferentes, com sócios diferentes também. Tive empresa de desenvolvimento de software. eh, E, enfim, vários outros negócios também, bem aleatórios, que eu testava, mas o único que manteve, né, e foi resiliente foi essa de educação, de aula Uhum. particular. E que nesse momento ali, mais ou menos em 2020, né, na pandemia, a gente já estava bem maior, já pensando, cara, em entrar em outros lugares. A gente já dava aula de praticamente tudo, desde aula de música até aula de ensino médio, de ensino superior, enfim, muita coisa. E, e aí, depois disso, chegou a pandemia, né? Obviamente, o nosso negócio era as pessoas entrarem Uhum. na casa de outras pessoas. Então, cara, a receita caiu ali 90%, Não. né? Tipo, do dia pra noite. Foi bem emblemático pra mim, porque a pandemia começou no dia do meu aniversário, né? No dia 11 de março. Aham. Então, é sempre muito marcante, porque foi um mês que a gente basicamente deixou de fazer muita grana, Aham. né? Só que a gente tinha algo que a gente já tinha testado um pouco mais, que era aula de programação para criança. Na verdade, nem era para criança antes, era só aula de programação online.
porque dava muito certo lá fora e tudo mais, já tinha currículo e etc. E aí a gente começou a criar isso aqui também. A gente falou, cara, o momento tá propício, vamos, né, emplacar um pouco mais isso e tudo mais. Antes da pandemia, vocês até tinham testado isso já, né? Que eu lembro... E a gente tinha testado, cara, 2019 ali. não tinha emplacado, tipo, era muito esforço pra convencer, entendeu? Porque, pensa, é uma venda, na época, né, se for pra criança, é uma venda que você convence o pai e, ao mesmo tempo, tem que convencer a criança. É bem complexo, né? Esse tipo de venda, assim, inclusive, é uma das coisas que me faz voltar pra educação. Hoje eu quero vender mais pro cliente final do que necessariamente ser um intermediário. Mas aí lá, cara, a gente começou a criar organicamente mesmo. A gente levantou alguns experimentos para fazer semanalmente, então a gente era bem diligente em relação aos experimentos. E era normalmente experimento de canal de aquisição, né? Então a gente, cara, fazia, sei lá, vamos testar, por exemplo, YouTube Ads. Depois vamos testar fazer um curso gratuito. Vamos testar, enfim, a gente foi testando muita coisa. E o último teste, né, que é a parte mais interessante, foi parcerias, né? E aí, nessa parceria, na época lá da... E até então tudo tinha dado errado, assim, não tinha validado. tipo assim, a gente tava crescendo mais rápido do que eu esperava até, tipo, a gente, sei lá, já tinha uns 35, 40 clientes recorrentes ali, né? Então, nesse novo business já era uma receita que dava uns 10 mil, mais ou menos, ali de faturamento bruto. Mas a gente ainda tinha que achar um canal para escalar um pouco mais. E aí o último experimento era a parceria. Na época, né, tipo, a gente era muito próximo ainda da comunidade do Dar Cotidiano. E aí lá dentro tava a Colmeia, né? A Colmeia, para quem não conhece, acho que o Pigato já veio aqui, né? O Pigato e o Fraps. Já vieram, os dois vieram. Cara, tava lá, a gente teve sinergia naquele momento, né? A gente conversou, a Colmeia tava passando por algo muito parecido, só que uma proporção muito maior, porque eles eram bem maiores que a gente no business anterior. Mas a gente resolveu se juntar, né? Então foi meio que um M&A, assim, né? Tipo, não dá pra falar muito M&A, foi tipo uma joint venture da vida. Uma fusão ali que vocês foi uma fizeram. Fusão. E aí a gente, cara, entrei como sócio ali na Colmeia, e foi quando realmente a gente conseguiu emplacar, né? Então eu entrei como vendas, eu lembro até, não sei se o Thiago tá vendo isso, o Fraps também, mas eu tinha um variável no primeiro mês, né? Então, assim, se a gente bater 150 clientes ali no primeiro mês, a gente... eu já meio que recebia meu salário, assim, né? Tipo, por completo. Destravava o salário. Só que, cara, eu já tava alucinado, né? Quando eu entrei. Então, tipo assim, a gente bateu isso, sei lá, com 20 dias ali, sabe? Então, eu ali atendendo e vendendo pra galera. Foi muito massa esse período. E era muito interessante nessa época. Eu falei que eu não ia falar, né, galera? É muito interessante nessa época, porque assim que você chegou, como eram negócios semelhantes, né, teve essa validação sua, de ao mesmo tempo de, cara, pô, tem essa galera já aí, né, tô ligado mais ou menos, aí que foi se ligando mais, pô, que massa e tal. Do outro lado, a galera da Colmeia, como tava num momento mais estabelecido, tinha acabado de pegar cheque também, falou assim, cara, pô, esse cara aqui do lado e tal, como é que vai ser isso, né? E aí foi massa porque vocês foram se conectando e, no fim, fizeram uma fusão, tá ligado? Foi. Tipo, isso é muito doido. É um resultado, como isso daqui também é um resultado, né? Mas, enfim, prossiga. Aí fizeram, aí começaram a fazer as vendas. E é interessante você ter falado isso, porque eu sempre fui muito cético em relação a estar nesses ambientes, sabe? Tipo, eu nunca pensei realmente que fizesse sentido, né? Mas eu comecei a perceber que realmente o ambiente que você tá, ele molda muito a forma como você consegue meio que moldar realmente as coisas que vão acontecer pela frente, né? Tipo, é muito aquela frase lá uma frase que eu repito de forma contínua, né? Que você só consegue conectar os pontos olhando para trás, mas você tem que acreditar que de alguma forma eles vão se conectar no futuro, né? Então, e foi assim que eu fui para Coty, né? Porque eu sabia que tinha a Colmeia lá. Né? Eu falei, cara, eu pensei assim, eu falei, pô, o que eu vou fazer aqui, né? Tem meu maior concorrente aqui disparado, né? E eu vou estar entrando aqui, meio que trocando ideia. Mas, cara, depois foi uma grata surpresa, pô, eu sou muito grato, enfim, pelos dois Pigato e pelo Fraps também, que tava lá. Inclusive o Fraps, cara, eu acho que até hoje é o maior dev, assim, que eu já trabalhei na vida. O bicho é bizarro, assim. Ele é bizarro, né? E, cara, aí foi isso. A gente se juntou, né? A gente tava
crescendo bem também e tudo mais. Pensando já em levantar um Series A, né? Então a gente já estava estruturando um pouco mais essa tese ali pro Series A também. O Thiago, na época que era o CEO, estava tentando, fazendo aquelas reuniões de praxe e tudo mais. Só que aí chegou um momento que a gente teve um platô, porque começaram a entrar alguns concorrentes também aqui no Brasil. E um em especial que entrou, e aí é engraçado, né? Porque a partir desse momento, talvez eu tenha uma história, o Fraps tem uma história, o Thiago tem uma história e o Matheus tem outra história, Sim. entendeu? Mas eu vou contar aqui a minha versão da história, né? Como eu enxerguei. Então, cara, entrou a Byju's, né? Que é eu não sei se ainda hoje, mas na época eles eram a maior edtech do mundo. Eles entraram no Brasil, eles compraram a White Hat Junior, que era uma indiana, e entraram de vez no Brasil. E, cara, eles entraram no Brasil muito agressivo, né? Tipo assim, até em termos de oferecer algo muito forte para os professores. Cara, era um CAC que eu não conseguia ver como que... Tem que ter muita grana, sacou? Tem que entrar com muito Queimou capital. muito para poder... A gente estima, depois eu fui ver, que eles entraram aqui com, sei lá, uns 150 milhões e a gente queria levantar 15. Então, tipo... e, cara, naquele momento eu já tinha lido muito, eu já tinha... eu sempre fui de ler bastante, mas nada tinha ainda me ensinado cara, como lidar com um competidor grande entrando no seu mercado, exatamente no seu nicho e fechando todas as portas, entendeu? Então, acaba que naquele momento a gente começou a fazer algumas coisas de contenção. Só que a gente entrou no momento, cara, que eu chamo muito da espiral da morte, assim, né? Que é quando você começa a pivotar a todo momento. Então, cara, a gente tem, sim, capacidade de lançar produto muito rápido, mas ao mesmo tempo, cara, você precisa perseverar, né? Só que quando você vê a grana acabando e tudo mais, você sempre acha que que o próximo produto que a gente identificou vai ser o que vai conseguir trazer grana e a gente vai ter, né, um tempo maior ali de vida. Só que aí, tipo assim, e teve um momento que foi muito emblemático, que foi quando a gente pivotou para um mais assíncrono, assim, e aí a gente fez lançamentos e tal também. E depois a gente olhou pra trás e queria voltar pro que a gente tava antes, porque, tipo, ele tinha uma margem maior pra gente, né? Por mais que o outro trouxesse um GMV maior. Então, mas aí nisso, cara, a gente começou a transição e etc. E aí viu que de fato, a gente não tava mais conseguindo crescer, não ia dar mais pra pagar também a galera que tava lá. E a gente começou essa transição, né, pra desfazer a companhia. E, enfim, reposicionar quem estava lá. A gente tinha realmente os desenvolvedores muito bons, assim, muito leais, né? Eu lembro até do Douglas, assim, que era um cara que, se ele fosse trabalhar em outro lugar, ele ia ganhar, cara, pelo menos umas 5 vezes mais do que ele ganhava com a gente. Ele estava lá com a gente, né? Então, a galera era muito boa e aí a gente foi pro mercado. Né? A gente foi pro mercado, eu fui também pro mercado pela primeira vez, assim. Eu tava com medo porque, cara, eu tinha 23, eu acho. 23, 24 anos. Eu nunca tinha ido pro mercado corporativo, de fato, né? Pra não falar que eu não fui, eu fiz um mês de estágio. Onde? Na Votorantim. Não lembrava disso. E aí, disso. cara, não deu, pô. Não era minha vibe, entendeu? Tipo, eu saí muito rápido de lá, sabe? Um mês, foi bizarro, assim. Caraca. E aí, eu fui pro mercado, eu entrei numa empresa... que eu não sei ainda se está necessariamente aberto, que era a AppSafe na época. É uma empresa de cibersegurança. E aí a proposta lá era criar eles tinham meio que aqueles apps de antivírus, né? B2C. A proposta era criar aquilo B2B, né? Então transformar o business para B2B também. E aí era do zero, né? E o que foi que me chamou a atenção, porque, tipo, criar um produto do zero e etc. A gente entrou e tudo mais. Foi quando eu conheci também uma das PMs mais absurdas que eu já trabalhei, que foi a Eva, porque eu substituí ela quando eu entrei. Depois eu, inclusive, contratei ela na última empresa que eu tava. E, cara, aí lá, beleza, fui aprendendo. Não tive uma liderança muito boa, né? Então, foi, de certa forma, acelerou um pouco o processo de saída também, porque basicamente toda a área de produto saiu e depois eu saí. E aí eu fui, né, para
para uma empresa de turismo. E, cara, foi a melhor experiência profissional que eu tive na vida, né, nessa empresa. Então, eu entrei para tocar um time de inovação lá dentro, do zero também. E, cara, a gente tinha... Gosta de tirar do chão, né? É, Fazer do zero. também do zero. E, cara, e lá a gente tinha grana, né? Tipo, então era bizarro, assim, como a gente conseguia progredir muito rápido, Uhum. né? Então, cara, era tão bizarro, assim, que, tipo, em 5 meses a gente chegou a ter 14 PMs, né? Então, a gente foi contratando a galera, foi chamando. Inclusive, tentei te contratar, né? Eu acho, nesse período Sim. também. E aí, cara, a gente criou, e aí eu tava fissurado no que dá certo, né? Então, cara, qual é a estrutura que realmente a gente tem que usar, uma estrutura de inovação, para emplacar um produto onde você já tem um core que é muito forte, né? Então, isso cara, Como assim? Onde você já tem um core muito forte tipo do que já assim, existe e empacar um produto novo para H2, H3? exato. Pensa em uma empresa que faz 10 bi. E aí você tem que criar exatamente isso que você falou. Você tem que criar um produto que você sabe que ele vai ser só complementar, só que um produto que você sabe que eventualmente a gente quer que substitua o core. Uhum. Então ele vai ter que ser relevante, né, em termos de Uhum. receita também. E esse era o desafio, era conseguir identificar o portfólio, cara, o que a gente vai apostar mais e o que a gente vai só aceitar, né? Porque a gente tinha uma estrutura de exit lá dentro, Uhum. né? Então a gente acompanhava no Coda, que é tipo um Notion da vida, né? Só que é B2B. Aham. E a gente tinha, tipo, todo o portfólio lá e, cara, quais são os marcos que a gente precisa atingir para fazer o exit? O que era o exit? Sairia da área de inovação, iria para uma estrutura realmente, Uhum. cara, com o seu próprio product manager dentro da área de produto Com a operação já realmente. definida. Tipo, cara, com todos os processos de growth e tal, porque lá a gente era meio, sei lá, meio malucão mesmo. A gente tocava growth, a gente tocava marketing, a empresa ficava maluca também, porque, tipo, era uma área que tava meio que criando várias áreas dentro dela, né? Então, mas era muito massa, né? Tipo, cara, foi uma experiência realmente muito, muito prazerosa, assim, quando a gente esteve lá. Então, eu saí de uma estrutura de muita autonomia para uma estrutura que, cara, tinha certa autonomia, sim, mas era bem mais disputada, assim, né? E... Só que, assim, ao mesmo tempo, eu aprendi muito, porque, tipo, eu saí de uma estrutura onde era meio que a startup 2021, Uhum. que era aquela startup que, tipo assim, era crescimento a todo custo, e você não olhava muito ali o EBITDA no final das contas, sabe? Tipo, Uhum. você não olhava a última linha também para ver quanto é que tá gerando de fato ali de caixa para tu. E aí, quando eu fui na experiência bem mais tradicional assim, cara, eu aprendi a olhar muito para esse lado, Uhum. né? Então, cara, métricas financeiras passaram a fazer muito mais sentido. Então, se antes um projeto ele tinha a perspectiva da gente olhar a entrega de valor para o usuário, a, a aptidão, né, em termos de aquisição, se a gente ia conseguir colocar muita gente para dentro desde o início e tudo mais, depois eu passei a olhar para, tipo assim, cara, qual a perspectiva de grana que a gente vai fazer nisso daqui Uhum. 3 meses? Uhum. Então, tipo... Que entra no caixa, né? Exatamente. Então, não se olhava mais tanto para longo prazo assim. Esse longo prazo, na verdade, ele tinha que ser pensado de forma muito estratégica para você conseguir dividir isso em coisas bem menores. E não necessariamente você comunicar que você está fazendo isso, mas você dividir isso em coisas bem menores para você falar assim, ó, nos próximos 6 meses, a gente vai gerar isso daqui, né? Lógico, você vai sempre estar defendendo uma visão e tudo mais, mas, cara, se nos 6 meses bateu e tu não bateu aquilo vai acabar, sabe? E aí seu trabalho também, cara, vai ser jogado fora, de certa Uhum. forma. Então, é uma estrutura assim que, cara, tudo é pensado muito em termos de capital, né? Então, tipo assim, cara, quanto que isso vai gerar grana pra gente? E isso tem potencial realmente de substituir? O que a gente consegue fazer para provar isso? E aí, provar, cara, é provar mesmo, sabe? Do tipo assim, é quase tu fazer um... Eu não gosto muito de fazer, né? Mas, cara, tu fazer uma previsão de fluxo de caixa, assim, tipo... E você ir descendo linha por linha, passando ali também, cara, receita bruta, lucro e etc. Ver quanto é que vai dar de imposto e tal. E aí você vai e coloca. Então, assim, é uma estrutura
que você tem que navegar muito mais politicamente falando, né? Então, se não é a sua vibe, né? Tipo, de você navegar na estrutura política que, cara, você tem que ficar viajando só para realmente fazer Shake hands. politicagem e tal, e tudo mais, para Apertar a você conseguir mão, dar almoçar. vazão em muita coisa, cara, não faz muito sentido, né? E eu vou ser sincero que comigo, eu penei muito até entender isso. Porque eu vim do 8, Aham. né? Então eu vim de estrutura, cara, que isso não era muito necessário. Se eu conseguisse provar que a gente entregava valor para o usuário, né? É... Mas aí, ao mesmo tempo, assim, eu acho que tem que ser o meio termo. Uhum. Tipo assim, cara, nem muito para lá, nem muito para cá. Uhum. Porque não tem como, cara. Se você tá numa estrutura que você tá olhando, assim, somente métricas financeiras, sem você olhar mais nada para ver se aquilo ali tá fazendo sentido, cara, você sempre vai olhar para curto prazo. Você sempre vai ser incremental, sempre assim. Tipo, você não vai sair daquilo e aí você vai desesperar em algum momento. Porque, Aham. cara, vai entrar algum player nesse mercado que ele já tá fazendo, já tá olhando ali a visão de longo prazo há muito tempo. E aí, nisso, cara, você vai ser disruptado e pronto. E aí você vai sair correndo, vai ficar desesperado para ir atrás de pensar um pouco mais, seja, cara, 5 anos à frente que seja. Só que aí, meu irmão, tu já começou a perder mercado, né? Você já começou a perder share, e aí já tá bem mais difícil para você criar estrutura. Então, eu acho que a empresa tradicional, ela tem que saber aproveitar muito bem a assimetria que ela tem, ah, em termos de, tipo assim, cara, é um business que sabe fazer dinheiro, sacou? Uhum. Mas assim, se tu sabe fazer dinheiro, separa muito bem o que é esse dinheiro que você vai aportar numa outra estrutura, né? Tipo, Uhum. então, cara, beleza, sei lá. Se a gente vai colocar 1% da nossa receita anual, é 1% da receita anual, sacou? Tipo, e é isso, velho. Bora ver o que vai acontecer ali nesse período. Lógico, você vai querer provar valor sempre, ver se aquilo tá andando na direção que tem que ir. E sempre fazendo uma gestão de portfólio. Um dos maiores erros que eu já vi é a galera apostar muito em uma coisa. E, cara, não tem como. Tipo, assim como uma estrutura de sei lá, de um VC da vida, né, da Power Law, é a mesma coisa, assim. Tipo, cara, você tem que estar apostando em muita coisa para você ver aquilo que vai convergir um pouco mais. Então fala pra gente aí o que você tá fazendo, que tá aprontando Massa, agora. cara. Eu saí recentemente, né, do corporativo, assim. Eu tava morando em São Paulo, agora eu voltei para Brasília. E, cara, eu tô num período que eu tô... Na minha carreira como um todo, eu saí de empreender, sei lá, na semana seguinte eu tava no corporativo. Aí eu saí de uma empresa numa sexta, na segunda tava na outra, né? Então, tanto que agora eu tive cara, minhas primeiras férias em 6 anos. E foi bizarro assim, sabe? Ásia, né? Tipo, a gente foi lá pra Coreia e pro Japão e, cara, a primeira semana foi até estranho, né? Mas depois que eu desconectei, cara, eu tentei até moldar meu ambiente, né? Não levei notebook, não levei nada, assim. Então, só que agora, quando eu voltei, foi a primeira vez até que eu perdi o ritmo, né? Tipo, cara, foi estranho, assim. A primeira semana, eu realmente não queria fazer muita coisa, sabe? Eu queria ficar de boa. Eu falei, cara, tá mó bom. Tá tranquilo. Mas agora já tô voltando um pouco mais pro ritmo também. Então, nesse momento, né? Tipo, eu tô tocando uma empresa de educação, sempre gostei, né? Tipo, cara, desde quando eu tinha 19 anos. Então, a empresa de educação, basicamente, a gente chama ela de SBC, Uhum. né, que é Skeptical But Curious, que é basicamente a postura, que é uma postura que eu levo até pra minha vida, né, que é ser uma pessoa cética, mas curiosa. Então, tipo assim, não vou aceitar logo de cara o que você vai me falar, mas eu vou ter curiosidade suficiente para aprofundar no que você tá me falando, Uhum. né? Então, e aí depois eu tiro a minha opinião. E é nessa pegada, por exemplo, que a gente lançou, tipo, o primeiro curso, que é justamente tech para pessoas que não são de tech específica. A gente está apostando mais no público-alvo de PMs, mas a gente já tem galera de growth, a gente tem a galera, tem gestores também, né? Tem muitos fundadores agora, tipo, até fundadores de negócios físicos, assim, que ele Uhum. quer entender como é que ele pode meio que usar a tech para alavancar, né, seu negócio físico. E aí, nisso, a gente, cara, deixa bem explícito que a gente não ensina a programar, a gente ensina a pessoa a entender sobre tecnologia, né?
conceitos básicos ali e tudo mais. A conversar. A Se eu conversar. faço essa jornada, eu consigo ter a mesma linguagem que um desenvolvedor, ou pelo menos conversar com ele. Exatamente. Tipo assim, o job to be done, né? O que a gente quer que a pessoa alcance cara, conseguir conversar e entender bem, né, nas conversas técnicas ali. Então, cara, talvez não vá chegar ao ponto de você sugerir, por exemplo, uma arquitetura, Uhum. né? Mas a gente vai te dar conhecimento suficiente para você olhar e entender o que está acontecendo. Então, é esse o ponto. A gente tem até um módulo específico que é o Ensinando Básico de Programação, mas é o único módulo que a gente, cara, coloca a pessoa para codar de fato ali. O resto, não. É só a gente falando, dando exemplos, situações e tudo mais, né? Tipo, de como é que ela pode entender um pouco mais aquilo. Mas, só um parênteses, que aí vem bem na pegada do SBC mesmo, né? Porque o que eu já vi muito, já tive a oportunidade de ver, tipo, uma estrutura de, sei lá, não sei quantos times, mais de 700 times de tecnologia, em média, cada time com 15 pessoas, assim. E, cara, PM rodar na mão de desenvolvedor porque não sabe nem conversar. Então, assim, o cara nessa posição pode ser cético, né? E conseguir ser curioso para entender um pouquinho mais. Você consegue entregar isso hoje, então? Cara, é complexo porque nessas estruturas existe uma questão de confiança que, tipo assim, hoje se você vê um dev, cara, você pode até rodar uma pesquisa se dev respeita PM. Cara, você Normalmente não. Hoje tá 70% não, sabe? Eu vi um negócio que você postou hoje ou ontem, sei lá, do cara... Tipo, tentando explicar o que faz, né? Exatamente, cara. Então, tipo assim, é uma forma também, lógico que tem que fazer isso de forma que, pô, tu não entre também tanto no escopo do desenvolvedor, mas é uma forma dele entender que, cara, você não tá lá de brincadeira, sacou? Tipo, você tá lá pra realmente entender, auxiliar e desbloquear algumas coisas ali pra ele também. Então, ele começa a te respeitar mais, né, em alguns sentidos, e sabe que, cara, ele não vai te enrolar também, né? Então... Cara, eu acho que uma coisa que eu vejo muito é, pô, quando o cara é founder, ele não tem uma estrutura de tech, por exemplo, é até bem comum, e ele contrata uma software house. Cara, tipo assim, se não for uma software house conhecida e tudo mais, e você tiver boas referências, né, sobre ela, pô, a chance de tu ser enrolado é muito alta, sabe? Os caras Então... cobrando caro em cima de tudo e não entregando. Cara, eles vão cobrar, tipo, pô, por um botão, uma parada que é bizarra, sabe? Tipo, em termos de preço, ou sei lá, uma landing page, que aí o Efren que tá vendo agora, pô, velho, tu contratar um dev pra montar uma landing page tá de sacanagem, sacou? Tem várias, pô, tem o Framer, tem o Webflow, tem várias coisas que hoje já você consegue fazer realmente dedicando 1 hora ali pra tu subir isso. E bem menos grana. Então... Nessa pegada, assim, de... Até me enrolei agora, a gente tá falando aqui. A gente tava falando de como que o teu curso, né, hoje exato. tá entregando isso pra galera. É. E realmente, tipo, o cara poder conversar, ter a mesma linguagem. Então, cara, no final das contas é isso, né? Por isso que tá entrando uma galera também que é founder, né? Tipo, e até me surpreende. Mas, assim, outra surpresa também é que, cara, um curso, ele é tão difícil quanto você emplacar um produto, assim, sabe? Tipo, tem uma questão de confiança e tal por trás, você tem que criar também com muita gente, então tá sendo um desafio bem legal. Dos projetos que eu tenho hoje, é o que eu mais aposto a longo prazo, né? Então, eu quero realmente ficar com isso, cara, e perdurar, e bora ver quando é que vai dar certo. Tô treinando minha paciência também. Que massa. Eu tendo a ser mais impaciente aí ao longo da minha vida, mas agora eu tô... dando um passo atrás, né? E como é que faz pra galera achar, assim, tipo, tá aberto? Se quem tiver aberto, possa achar por onde? Cara, tá assim, tipo assim, acho que em qualquer rede social minha hoje você vai achar isso, sabe? Então tem no meu LinkedIn, que é Gianpaolo Lepre, tem no Instagram, que é o Gianpaolo. Tudo bem que meu nome já é bem difícil, né, de achar. Mas o Igão vai colocar pra gente lá na edição do vídeo. Não, fechou. As redes. Igão, coloca aí mesmo, e não erra não. E, por fim, cara, eu tenho outros projetinhos aleatórios eu tô bem focado, mas assim, aí é algo muito particular em aprender a codar bem, né, agora. Mas justamente porque eu quero subir esses projetinhos, sacou? Tipo, eu quero fazer umas paradinhas legais do zero, assim, e eu gosto de criar, né? Então, criar, tipo, faz parte muito de mim como pessoa, assim, como um todo. Então,
Agora, realmente, eu tô dedicando um tempo grande para isso, né? Tipo, e esse projetinho, só que assim, eu não consigo codar por codar, eu tenho que ter um projeto em mente. Aham. Então, eu tenho esses projetinhos ali, cara, na área de turismo, como eu também já tenho uma experiência boa, né, na indústria ali, para entender. Tem muito problema, é até bizarro assim, porque, tipo, só de turismo, sei lá, devo ter umas 15 ideias ali, então eu tô tendo que priorizar as minhas ideias ali dentro. Mas hoje eu tô nesses três, hoje, tipo assim, eu tô dedicando mais meu tempo aqui com a SBC, né, que é a empresa de educação. E eu acho que pelo menos até o final do ano, cara, vai ser isso, porque em algum momento a gente vai precisar de fazer grana, né, de Sim. novo. Então, cara, se até o final do ano eu tô apostando bastante nesses pontos, né, até para ver o que que vai virar e o que que eu vou focar um pouco mais o meu tempo a partir do ano que vem. Massa.